Olá, estamos começando mais um bate-papo e hoje recebo a psicóloga a doutora Mayra Volley. Volley ou Volet, Mayra? O pessoal na minha família fala volete, né? Mas Muito bem-vinda. Eu não vou falar que ela é minha psicóloga, porque ela é minha amiga e super recomendo a Mayra. Mayra, muito obrigada. Mayra, vamos começar a falar, né, do que não tem como a gente não falar a pandemia. De que forma a pandemia afetou o atendimento psicológico à população? E o que mudou? Eu acho que afetou em muitos aspectos, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o seu convite, é um prazer imenso estar aqui com você e falando de coisas que são muito importantes para mim, né? A saúde mental. Então, basicamente, a dificuldade hoje na pandemia é a gente diferenciar o que é um transtorno que vem decorrente de um momento que gera um estresse, que gera uma necessidade de adaptação a uma nova realidade, né? E quando o indivíduo tem que se adaptar a um novo contexto, isso vai gerar uma consequência estressora. E o que é um transtorno de base, um transtorno mental, já que perdura há mais tempo. Uma pessoa que já tem uma depressão maior, um transtorno de ansiedade maior e que foi desencadeado pela pandemia em função da necessidade de adaptação a esse novo contexto, né? Então, diferenciar, né, a queixa, né, trabalhar com o cliente nesse sentido, limpar a queixa, né, é muito importante nesse momento, né? Então, a pandemia pode ser estendida como um agente estressor, é isso? Sim, a gente pode entender que a pandemia causou mudanças importantes na vida de todo mundo. E todo mundo teve que mudar a própria vida. Parar de ter o contato que tinha com os amigos, parar de ter a vida social que tinha, enfim, teve que se adaptar. E se a gente pensar originalmente no que é o estresse, na fisiologia do estresse, o que é o estresse? O estresse é uma resposta primitiva que a gente tem, que o organismo tem. Imagina o homem da caverna lá, né? Sim. Ele saía da caverna, ele se deparava com a fera e aquilo provocava uma resposta interna nele, um alerta, e aquele medo, aquela angústia já desencadeava uma série já liberava uma série de hormônios, de neuro-hormônios, então, desde sempre tem, Sim. né? E naquele momento, né, esse estresse, esses hormônios, esses neurotransmissores, na verdade, eram responsáveis para fazer o organismo ou atacar, né, para se defender, ou fugir. Então, era a cortisona que fazia a pupila dilatar para ele enxergar melhor, que o batimento cardíaco acelerava para circular oxigênio no corpo. Então, o organismo se preparava para uma luta, né? Imagina uma descarga de corticoide e o organismo, a musculatura fica mais rígida para poder lutar. Então, e naquele momento, o homem das cavernas lutava. Ou ele lutava ou ele fugia. E aquilo limpava o organismo dele. Hoje, a gente tem agentes estressores que não acabam nunca, né? São necessidades adaptativas constantes e a gente tendo que, muitas vezes, atingir padrões que a gente não consegue atingir, exigências sociais, e agora mais uma exigência que é lidar com esse medo da pandemia e tudo mais. E falando nisso, porque, infelizmente, a gente tem um tempo curto, né? Mas, assim, como ajudar uma pessoa em ataque de pânico, né? Em isolamento por conta da pandemia, como a gente pode ajudar? Então, você imagina que o transtorno de ansiedade, a ansiedade acaba sendo também uma consequência dessa descarga de neurotransmissores, desse medo, né? Então, a ansiedade, se você se perdura, né, essa situação, esse contexto que causa medo, pânico, se perdura muito tempo, ela pode se transformar mesmo num ataque de pânico. Então, quando eu falo para você que o corpo se prepara para a luta, até a coisa da respiração, né, a gente fica com a respiração mais ofegante e tal.
Então, o organismo sofre com tudo isso. E o transtorno do pânico nada mais é quando a pessoa passou por vários momentos de ansiedade severa e ele teve um ataque de pânico, que a pessoa para de respirar, ela não consegue mais respirar. E ela tem uma sensação de morte por conta disso. Onde vem o pânico, né? O desespero. O desespero, mas isso é fisiológico. Isso é resposta ao estresse. Olha que coisa, né? E ela não consegue lidar com aquilo. Mas um anda com o outro, né? Sim. Então, a pessoa, no ataque de pânico, ela começa a suar. Você já viu alguém tendo ataque de pânico? Fica suar frio, ela né? paralisa, ela fica sem resposta, ela não sabe o que fazer. Agora, isso é fisiológico. Sim. Agora, mediante a tudo isso, só para a gente encerrar, mas eu quero te convidar para voltar, porque esse assunto a gente tem muito, né, para falar. Um tratamento online funciona? Funciona, né? Mas deixa eu só concluir. Então, quando a pessoa está no ataque de pânico, se você quiser ajudar, a primeira coisa, respira. Tá. Por quê? Porque com toda essa adrenalina, a gente para de respirar. Então, ajudar a pessoa a respirar. Então, inspira. Um exercício, né? Faz ela só conseguir respirar. Mas a outra pessoa tem que estar muito calma também para que possa ajudar. Sim, e pode ser por telefone. Se está isolado, você pode ligar, calma, vamos respirar, vamos tentar tranquilizar para que ela consiga respirar, já vai melhorar muito o quadro de pânico dela. Agora, em relação ao atendimento online, não é o ideal. Lógico que em psicoterapia o ideal é atendimento presencial, mas é o que a gente tem para hoje e tem funcionado muito bem. Né? As pessoas têm conseguido, até porque estão se familiarizando mais com a tecnologia à distância, e tem funcionado muito bem e tem servido para oferecer apoio para muita gente. Né? Que bom, gente. Olha, Mayra, muito obrigada, tá? Pelas palavras aí, pelas dicas, né? Que acho que é muito importante isso. Sucesso. Obrigada. Gostou? Aguardo você no nosso próximo bate-papo.